Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia, né? Eu vim aqui falar com vocês hoje sobre uma obra bastante conhecida e que os alunos também sempre têm bastante curiosidade de saber como que é, do que se trata essa obra, né? Então, nós vamos falar sobre os Lusíadas, né? De Luís Vaz de Camões. Muitos me procuram e falam, Márcia, mas do que fala essa obra? Eu tentei ler, eu não consegui ler, achei difícil. Olha, quando eu fui ler também, eu não achei fácil, certo? A primeira vez que eu fui ler lá na faculdade, achei um pouco difícil. Eu me lembro que as minhas amigas todas andavam com esse livrinho aqui debaixo do braço, né? E também com um manual, um dicionário para entender Camões. Então, assim, ele realmente não é muito fácil, né? De você estar lendo assim na primeira vez. Você tem dificuldade para entender um pouco. Mas então, por isso que a gente precisa ver tudo aquilo que cerca a obra, né? Então, quando você for ler um livro, você lê também sobre o autor dele, lê sobre o contexto histórico, né? Em que época que ele foi escrito, né? Para quem ele foi escrito. Então, é bom você observar também esses detalhes para poder entender melhor o livro, ok? Então, esse livro aqui, pessoal, ele foi escrito em 1572, tá certo? Esse autor, o Luís Vaz de Camões, ele ficou muito conhecido por aquele soneto, né, que fala assim: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Só que muita gente acha que esse poema, esse soneto, está aqui nesse livro, né? E não é verdade. Esse livro aqui, ele não tem esse soneto. Ele, na verdade, ele conta a história, tá? Da viagem para as Índias, tá? Onde eles estavam ali descobrindo as Índias, os portugueses descobrindo as Índias, né? Então é uma aventura, é uma narrativa cheia de aventura, cheia de mitologia, tá? Tem várias histórias mitológicas aqui, tem a questão também do cristianismo aqui nesse livro. Ele é todo composto por poemas, são 10 cantos, todos eles são poemas, tá? Compostos por 8 versos, cada estrofe tem 8 versos, ok? E todos os versos são decassílabos. Pensa como que esse cara fez para fazer todos os versos decassílabos, né? Todos com rimas, tá? Rimas alternadas, rimas emparelhadas. Então, assim, é uma obra-prima da literatura, certo? Então, e ele conta essa história de Vasco da Gama quando ele foi fazer uma viagem ali para descobrir as Índias. E nessa narrativa, né, nessa epopeia, ele também conta ali a história dos portugueses, das grandes navegações naquela época ali, né? Ele tem vários episódios assim também interessantes, que tem o velho do Restelo, né, que é uma voz nesse livro aqui que não queria que eles fossem, que não queria as grandes navegações, né, que é a voz de quem fica, né, de quem fica em Portugal, não é aquela voz de quem vai, né, para as embarcações ali fazer essas viagens, né, ali, né, nessa época aí das grandes navegações. Então, mas e também conta o episódio da Inês de Castro, né, conta o episódio do gigante Adamastor, que é ali no Cabo do Boa Esperança, na África, né, na verdade é um rochedo que ele faz toda, né, aquela figuração, colocando ele como um gigante, né, da mitologia. Então, são várias histórias, assim, mitológicas narradas aqui também, além da história de Portugal. Esse autor, ele não foi censurado, né? Vale a pena lembrar que na época era a época da Inquisição, mas, no entanto, esse livro ele não foi censurado, ele foi apoiado, né, pelo rei Dom Sebastião, justamente porque ele contava os feitos de Portugal. Então, ele elogiava o rei, elogiava as navegações, elogiava Portugal. Então, ele não foi censurado, né? Então, um livro que, mesmo em meio ali àquele período que todos os livros, né, eram caçados, né, muitos não passavam ali pelo conselho da igreja e tudo, mas aqui esse livro, né, ele passou, ele foi publicado e ele veio a se tornar um dos maiores livros da literatura, né, de todo o mundo, tá bom? Então, depois eu vou gravar novas aulas para estar falando um pouquinho mais com vocês sobre essa obra e também sobre o seu autor, tá? Luís Vaz de Camões, tá? Beijo, fiquem com Deus.